Nós estamos durante esse mês, ou esses 2 meses, estudando sobre o Espírito Santo nas quartas-feiras. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 1, no versículo 6. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 8. Peço que os irmãos orem por mim, pela nossa viagem na África e, acima de tudo, também para que dê tudo certo no visto. Toda vez que você vai, você tem que tirar o visto e pagar. Então, o visto não é igual ao visto americano que você tira uma vez. Então, e toda vez é uma dificuldade. O de Angola, por exemplo, foi negado. A África, se eles falam assim, missionário, é pastor? Não vou dar o visto. É desse jeito que eles fazem. Então, vamos orar para que tudo dê certo de novo, como das outras vezes, né? De Angola, da última vez, eles negaram. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 6, a história é a seguinte. Eu vou falar sobre a identidade, a pessoa do Espírito Santo, como nós já estamos falando. E a história é a seguinte. Jesus está em cima do Monte das Oliveiras, prestes a subir. E antes dele subir, ele transmite e fala das suas últimas palavras. Normalmente diz que a última palavra de uma pessoa é a mais importante. Eu sei que nós já lemos esse texto aqui inúmeras vezes, mas existe um tesouro, assim, bem peculiar nesse texto, do verso 6 ao verso 8. E agora Jesus, falando com os discípulos, e a história começa assim. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Veja, Jesus uma vez disse aos discípulos: o reino será tirado de vós e dado a um povo que produz bons frutos. Ou seja, o reino é Ele, é Jesus. E Jesus disse que o reino foi tirado de Israel e dado a um povo que produziria bons frutos, no caso a igreja. Os discípulos não esqueceram desse dado que Jesus falou, que o reino foi tirado deles. E então, obviamente, eles esperaram pela última hora e disseram: Senhor, será agora? O Senhor vai antes de partir hoje, porque o Senhor tirou o reino. Agora o Senhor vai devolver o reino para Israel? Aí Jesus vai com tudo em cima deles aqui agora no verso 7. E Jesus lhes respondeu: não compete saber tempos ou datas, ou seja, não é da conta de vocês. Não compete saber tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus fala: não se preocupem com isso. Agora preste atenção na pergunta dos discípulos: o Senhor vai voltar agora? O Senhor vai subir, mas quando o Senhor volta? O Senhor vai subir, mas quando que Israel vai voltar a ser aquela nação de Deus? Quando que o reino do Senhor vai ser estabelecido? Aí Jesus traz uma chave. A chave está no verso 7 e 8, ele diz: não se preocupe com as datas e os tempos que precedem o final das coisas. Mas ele fala que o mais importante do que você se preocupar com datas, ou se preocupar com sinais que são importantes, ele fala qual é o mais importante. Está no versículo 8. Contudo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Veja que Jesus fala: você está preocupado com os sinais dos tempos. E o mais importante para um cristão não é essa questão. O mais importante para um cristão é receber o Espírito Santo. Diga amém. Agora, presta atenção no que você vai ouvir aqui nessa noite. Todos nós ouvimos isso constantemente. Eu já disse isso, mas você sabe que a palavra de Deus, ela vai se renovando em nós a cada dia. No entanto, irmãos, Jesus vai voltar, mas um grande avivamento está vindo. E a Bíblia diz que o Senhor prometeu derramar do seu Espírito nos últimos tempos sobre toda a carne. E a boa parte da igreja está esperando esse derramar do Espírito Santo. É ou não é? Está esperando o que eles chamam de grande avivamento. Eu lhes pergunto:
vai vir realmente esse avivamento? Olha o que eu quero lhes ensinar aqui. Põe, por favor, Joel capítulo 2, no versículo 28. Porque a profecia do derramar do Espírito Santo foi predita e profetizada pelo profeta Joel. Diga amém. Olha como diz o texto. E depois disso, veja, ali nós temos um português experimental, uma retórica da teologia. Ali nós temos uma preposição. Esse depois disso é o quê? Depois dos gafanhotos destruir Israel, depois de uma perseguição, depois de Israel ser destruído, depois da poda do Senhor à nação de Israel, que está tudo no capítulo 2, o Senhor diz, depois disso, depois desse ocorrido do capítulo 2, agora no verso 28, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e suas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Preste atenção nesse texto. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí agora diz, dos sinais que iriam acontecer depois desse avivamento, ou o último avivamento que viria sobre a terra. Deixe-me lhe perguntar, quando foi o último avivamento profetizado que viria sobre a terra? Quando ele veio, ou será que virá um último avivamento? Vamos ver aqui agora em Atos, no capítulo 2, no versículo 1. Atos 2, no versículo 1. Leia em voz alta esse texto. Chegando o dia de Pentecoste. Como é que é? Chegando o dia de Pentecoste. O que acontece? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pronto. Aí agora o Espírito Santo é derramado. Ele vem sobre toda a carne. Agora observa, depois que o povo está ali orando em línguas, depois que o povo está ali profetizando, como o Joel profetizou, será que esse avivamento de Atos é o último avivamento? Digo, o avivamento da igreja de modo geral, não o avivamento de uma ou outra igreja. Porque nós vivemos hoje de focos de avivamento. Mas existe o avivamento coletivo. A igreja primitiva, ela viveu um avivamento em um comum todo. Hoje você tem focos desse avivamento. Agora, esse avivamento aqui é o cumprimento do avivamento profetizado, o último derramar do Espírito Santo. Porque, irmãos, constantemente nós ouvimos pregadores repetindo isso. Não, a Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E eles trazem isso para os nossos dias. Será que é para os nossos dias? Vamos ver aqui no versículo 14. Lê em voz alta. Então Pedro se levantou com os demais discípulos em alta voz e dirigiu-se à multidão. Preste atenção no que eu vou te dizer. Exegese. E um pouquinho de hermenêutica para você. Preste atenção. O tema é sobre o derramar do Espírito Santo no Pentecoste. Diga amém. Depois que relata o acontecido do Atos 2, Pedro vai explicar o que aconteceu. E olha o que Pedro fala. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém. Preste atenção. Deixe-me explicar isso. Isso o que, gente? O que aconteceu no capítulo 2. E ele ainda diz, ouçam com atenção. E veja que eu quero que nessa palavra, não só vocês aqui, no nossa reunião de líderes, mas todos que nos assistem pela internet, não se esqueçam disso. O apóstolo Pedro diz, deixe-me explicar isso e ouça com atenção. Olha o verso 15. Leia lá. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são só 9 horas da manhã. Quer dizer, eles bebiam um pouco mais tarde. Olha o verso 16. Verso 16. Pelo contrário, agora eu quero que você leia, vai lá. Pelo contrário, isso foi profetizado
pelo profeta Joel. Quando foi o último derramar do Espírito Santo? Não é agora, nos últimos dias? Você precisa entender que Jesus já veio nos últimos dias. A Bíblia diz que antes ele falava por meio dos profetas. Nos últimos dias passou a falar através do Filho. Agora preste atenção que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne nos últimos dias. E quando foi esses últimos dias? Agora? Está escrito ali. Isso que aconteceu aqui, de ficarem feitos bêbados, de ficarem nessa loucura que vocês estão falando que estão malucos, foi o que o profeta Joel profetizou. Agora vai a melhor parte. Não é só o que o profeta Joel profetizou, que agora Pedro abre o livro do profeta Joel e translitera. Ele vai reler o texto. Uau! Veja que quando você não interpreta a Bíblia, você fala o que você quer. Porque agora Pedro vai reler o que o profeta Joel disse. Veja no verso 17. Vai lá. Diz Deus, através de quem? Do profeta. Agora veja o mesmo texto de Joel. Nós vamos ver esse texto e depois vamos ver o mesmo texto de Joel 2:28. Atos 2:17, mesmo texto. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Está claro? Quando veio o último derramar do Espírito Santo? Quando? Há 2000 anos atrás. E o que vivemos hoje então? Desse derramar. Hoje nós vivemos para não deixar esse Pentecoste apagar em nós. Então escute o que eu vou dizer. E não briguem comigo, vai brigar com a Bíblia, se você tiver coragem. Não vai haver outro derramar como o do Pentecoste. Nós vamos viver focos. E por que focos? Porque há lugares que tem irmãos que buscam mais, interpretam mais, têm mais fome, outros lugares nem tanto. Mas o derramar, o último avivamento, o último derramar, já veio. Nos restando apenas o quê? Põe por favor, de novo Atos 1:8. Jesus, meu Deus, isso é muito poderoso. Jesus deixa claro que esse último derramar aconteceria, Joel deixa claro, Pedro também, que esse último derramar aconteceria nos últimos dias. Ora, irmão, esses últimos dias ali é quantos anos atrás? 2000 e poucos anos atrás. Hoje estamos vivendo o que então? Agora veja Atos 1:8. Aqui nós temos um mapeamento geográfico desse derramar. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Esse descer aconteceu em Atos 2. Ok? Quem é que está falando isso? Jesus. Aí agora pastores pegam esse... Não, você tem que entender, o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre toda a terra. Já derramou, irmão. Isso está mais claro do que a água. Porque agora veja o verso 8. Jesus antes de subir. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Para quê? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora preste atenção. Jesus está em Jerusalém e ele está dizendo o seguinte: nos últimos dias Joel profetizou que ia derramar do Espírito sobre toda a terra. Esse Espírito será derramado. E agora eu quero dizer para vocês que ele vai ter um mapa de atuação. E ele vai começar por Jerusalém, por Judeia, Samaria e vai chegar até os confins da terra. Aonde seriam esses confins da terra? Olha para mim. Eu prego em conferências missionárias no Brasil. E normalmente você vê placas assim, até os confins da terra. Eu dou risada. Porque normalmente, Jesus está falando em Israel. Toda vez que você lê na Bíblia ao norte,
o centro geográfico da Bíblia é Jerusalém. É ao norte de Israel, é ao sul de Israel, ok? Se Jesus fala confins da terra, ele está falando para onde? Aonde seriam os confins da terra para Jesus? A Europa? Ora, Israel estava sobre o regime europeu, Império Romano. Onde seriam os confins da terra para Jesus? África? Ele quase nasceu na África, gente. O Egito era só virar a rua. Onde seriam os confins da terra? Ásia? Ora, ele nasceu na Ásia. Quando Jesus menciona a geografia do Evangelho, que o Espírito Santo viria, e ele iria correr, e o prazo, o limite geográfico máximo antes do retorno de Cristo seria um lugar que ele pôs o nome de fim do mundo, ou confins da terra. Nós estamos aqui no Brasil. Jesus está falando da Ásia. Jesus está falando próximo à África. Jesus está falando do Império Romano, que era a Europa. E aqui do Brasil, quando você fala de confins da terra, o irmão logo imagina, vou para a África. Quando você fala confins da terra, o irmão logo imagina, vou para a China, vou para a Índia, vou para Mianmar. Os confins da terra para a Bíblia é aqui. Qual foi o último continente? Continente americano. Alguém vai dizer Oceania. Ora, Oceania só não é a Ásia por uma questão, até agora eu não sei por quê. Porque está bem ali do lado do Japão e da China. Mas tecnicamente, os confins do mundo, ora, tem uma cidade no Chile que se chama Cidade do Fim do Mundo. O livro do Papa Francisco tem um livro chamado Papa do Fim do Mundo. Esse país, antes de se chamar Brasil, teve outros dois nomes. Um deles, Quinto dos Infernos, dado pelos nossos patrícios portugueses. Outro nome, o fim do mundo. Agora preste atenção. Jesus está dizendo que quando o Espírito Santo viesse em todos os povos, ele iria partir de Jerusalém, Judéia, Samaria e chegaria a um lugar desconhecido geograficamente, que ele pôs o nome de confins, ou fim da terra. Não tem mais nada para ser descoberto no globo, depois da América. Ou seja, nós somos novinhos. O Brasil tem 500 anos, os Estados Unidos um pouco menos. Você entende o que eu estou falando? Agora põe Mateus capítulo 24, 14. Mateus 24 e 14. Porque agora Jesus deixa claro que quando o Espírito Santo viesse nos confins da terra, ele voltaria. Vamos lá. Mateus 24 e 14. Leia em voz alta. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todas as nações, então virá o fim. Agora veja, o evangelho não será pregado a todas as pessoas do mundo, e sim a todos os povos, como está lá em Joel, como está em Atos, como o próprio Jesus falou em Atos 1:8. Jesus está dizendo que quando o Espírito Santo alcançasse todo mundo, falando de continente, está chegando o dia, irmão. Está chegando o dia de partir. Oh, aleluia! Nós estamos vivendo o evangelho dos confins da terra. E o Espírito Santo já chegou para nós. Você consegue entender isso, querido? Agora deixe-me te explicar algo ainda um pouco mais tremendo nisso. Porque o propósito do Espírito Santo é correr um ciclo. O evangelho sai de Jerusalém e ele deve voltar para Jerusalém. É aqui que está a questão. Romanos capítulo 11, no versículo... Vamos ver o 25. É entre 25 e 23, mas eu penso que é Romanos 11, 25. O evangelho iria correr, e quem sopra o evangelho é o Espírito Santo. Ele iria correr pelo globo,
e voltaria para Jerusalém. É isso aí, ó. Interpretem esse texto. Paulo começa assim: irmãos, não ignoreis esse mistério. Então não é fácil a interpretação do texto, mas para que não se torne presunçosos. Olha lá, gente, Israel experimentou um endurecimento em parte. Por que você encontra ali a palavra em parte? Porque não foi todo Israel que rejeitou Jesus. Muitos aceitaram ele. E vão continuar duros até que complete o tempo dos gentios. Quem são os gentios? Depois disso o evangelho volta, porque a Bíblia diz que eles vão continuar endurecidos até terminar o nosso tempo. E quando o nosso tempo termina, a segunda de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2 agora, no versículo 6 em diante. Ó, tesouro para você, viu? Você não precisa pagar R$45 por mês para ouvir isso. Porque isso aqui é revelação do mais alto nível, irmão. Agora veja bem. No versículo 6, vai falar do anticristo. Todos sabem que o anticristo é um homem. E ele vai vir durante um período de 7 anos de tribulação na terra, ok? E agora no verso 6 ele diz: agora vocês sabem o que está detendo o anticristo, para que ele seja revelado no devido tempo. Agora olha o verso 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Falando do espírito do anticristo, já está no mundo, desde a época de Paulo. Restando que seja tirado aquele que agora o detém. Preste atenção no texto. Não fala aquela. A igreja na Bíblia é simbolizado por uma mulher, é a noiva. Fala aquele. Agora aí nós temos um pronome masculino. Está falando de uma pessoa. Não é aquilo, então não é um produto. Não é algo, então não é um produto. Não é isso, então não é um produto. É aquele. Aonde o Espírito Santo foi chamado de aquele? João 14, verso 16. Aquele é alguém, é uma pessoa. Se não é a igreja, porque seria aquela, toda vez que a igreja é mencionada na Bíblia é do sufixo feminino, é aquela. Se não é aquela, você acha que um anjo detém o anticristo? Também não. Quem é o espírito do anticristo? É o espírito da mentira. Qual é o antônimo contrário do espírito da mentira? Quem é o espírito da verdade? João 14, 17. O espírito da verdade que o mundo não pode receber. A mentira só não reinou no mundo ainda porque o espírito da verdade está no mundo. Através da igreja. Agora veja bem. É nessa hora que eles nos chamam de escapistas, dispensacionalistas, porque eles não gostam desse sermão, porque esse sermão empobrece muito o sistema. Eles perdem a força sobre a cabeça das pessoas quando você prega esse tipo de coisa. Mas, olha lá, o Espírito da Verdade. Quem é o Espírito da Verdade? O Espírito Santo. Agora voltando ao texto de Paulo aos Tessalonicenses. Fazendo um contraponto ao Espírito da mentira, temos o Espírito da Verdade no mundo. Então, quem que detém o Espírito do Anticristo? Que é o Espírito da mentira, do engano. É o Espírito Santo. Agora, então, quem, voltando ao texto de Paulo, é esse. O texto de Paulo, 2 de Paulo aos Tessalonicenses 2 e 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele, repita comigo, aquele que agora o detém. Veja bem, está claro para você que o Espírito Santo será tirado? Responda para mim, gente. Mais claro do que isso não tem como ser. O Espírito Santo está na terra detendo a mentira, o engano, a apostasia, mas ele vai ser tirado. Quando ele vai ser tirado? Quando terminar o tempo da igreja. Aonde mora o Espírito Santo? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em nós. Sem a igreja, ele não fica aí perambulando feito fantasminha camarada. Ok?
com a igreja, ele sai da igreja. O Espírito Santo só tem a ver com a igreja. O Espírito e a noiva dizem vem. Não existe mover do Espírito Santo na terra sem a noiva. É o Espírito e a noiva que trabalham. Agora preste atenção nisso. Assim que o Espírito Santo for arrancado, olha o verso 8. É por isso que eu sou pré-tribulacionista. Leia lá. Então será revelado o perverso, que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Está claro para você? Está claro que o anticristo só vem no mundo depois do Espírito Santo sair? Está claro ou não está? Agora preste atenção na grande revelação. Em Atos 1:8, nós encontramos esse tesouro. Eu tenho um irmão que é pastor, novidade, quer dizer, mais um irmão que é pastor. Todos são pastores. Mas esse, ele é muito simples, muito puro. Um dia ele vai vir pregar aqui. Ele é muito chato também. Porque o que ele tem de ungido, ele tem de chato. Agora pensa num cara ungido, gente. O cara é muito... Ele não é muito chato, ele é insuportável. E eu não vou falar o nome dele para não expor ele, só a primeira letra. Pastor Ismael, meu irmão querido. É muito amor que um irmão tem com o outro. E assim, eu odeio quando ele sonha comigo, porque o sonho dele é só desgraça. Inclusive, irmão, eu não gosto que o irmão da igreja fica sonhando comigo. Tem irmão, pastor, eu sonhei com o senhor, que tinha uma cobra ali picando, irmão. Só o que tem na igreja é cobra picando a gente, irmão. Para com isso. Então, se você sonha com cobra picando, só o que tem na igreja é gente com veneno, querendo picar a gente. Não quer saber, irmão. Não quer saber. Pastor, tive um sonho. Guarde para você, irmão. Ore por mim. Amém? Não quer saber, não. Gostei da risada, sabe? Agora, o meu irmão, ele é terrível. E as previsões dele é melhor que a dos Simpsons. É batata, gente. Olha, eu acho que é ele que manda o caderninho para os Simpsons para falar, ó, é isso que vai acontecer. Eu chamo ele de o povo. Lembra aquele povo que previa os campeões do mundo? Ele é igualzinho o povo. E ele teve um sonho, uma visão esses dias. Ele viu um campo de colheita, aonde em cima deveria estar o trigo. Mas em vez do trigo, ele falou, cara, eu vi garrafa PET. Eu falei, eu sei o que você comeu na janta, foi feijoada. Ele falou, não, cara, nada a ver. Eu falei, o que tinha nessas garrafas? Ele falou, se essas garrafas PET estavam cheias de água. Pensa no sonho profético. Toda vez eu lembro desse sonho. E dentro dessas garrafas tinham água. Algumas tinham muita água que transbordavam. Outras tinham mais ou menos de água. Outras tinham pouca água, outras transbordavam, outros mais ou menos. Aí ele olhou para aquelas garrafas PET em cima do gramado. O que são essas garrafas? Aí um homem branco apareceu do lado dele. Falou assim, essas garrafas são pessoas. E o que tem dentro delas é o meu espírito. Ele falou assim, entendi. Mas por que algumas têm muito e outras têm pouco? Porque deixe-me te dizer uma coisa. Ele falou assim, isso fala do nível de relacionamento, não de nível de presença, porque o Espírito Santo não vem sob medida, mas você busca sob medida. Percebe? E olha o que esse anjo falou para ele. Quem não estiver transbordando no meu espírito, não vai subir. Irmão, toda vez eu lembro disso, isso fica martelando na minha cabeça. Fica martelando. Eu fui buscar na Bíblia a confirmação desse sonho, se era bíblico. A Bíblia manda a gente julgar profecia, não profeta. Então eu achei em Mateus 25, a partir do versículo 10. Aqui nós temos o relato das 10 virgens, presta atenção, o número 10 representa todo. Então as 10 virgens aí representam toda a igreja.
5 são prudentes, 5 loucas. 5 têm azeite e 5 têm também. Diz assim, e saindo, volta o versículo 9, por favor. 8, vamos ler a partir do 8. As insensatas, que são 5, parte da igreja, disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas lâmpadas se apagam. Agora preste atenção nesse texto. Aqui nós estamos falando da igreja fria. E você fala que as virgens loucas não tinham azeite. Elas tinham. Elas não tinham muito. Observe o texto. As lâmpadas delas estavam acesas. Fala da igreja de dons, fala da igreja de cultos, porém, não o suficiente para ouvir o som da trombeta. Não o suficiente para ouvir a voz do Espírito, porque deixe-me te dizer, o som da trombeta, irmão, não é um som de uma trombeta. O que é o som da trombeta? Volta no versículo 6. Leia lá, ao som da trombeta. Mas à meia-noite ouviu um grito. Aproximam-se. O noivo se aproxima, sai ao encontro. Aonde você vai ouvir esse grito? É a pessoa que está dentro de você. É o Espírito Santo. Tem gente esperando, estou ouvindo um som de trombeta no céu. Olha o som da trombeta aí. É alguém falando, chegou a hora de partir. Chegou a hora de subir. É grito, é um clamor. A Bíblia fala, ouviu-se um clamor. Quem é que está clamando dentro de você? Romanos 8, 26. E o Espírito Santo clama, geme, fala dentro de você. É o Espírito Santo dentro de você que vai falar, chegou a hora, desperta tu que dorme. Mas será? Olha lá, quem falou para eles acorda, desperta. Veja bem, até então, toda a igreja estava dormindo. As 10 virgens estavam dormindo. A parte boa da igreja e a parte podre da igreja. Até nós que tentamos fazer a coisa certa, nós estamos assim, ó, lentos. Até nós temos que viver daquela sacudida, rapaz, levanta para a vida. Porque agora no versículo 8 em diante, você vai ver que as insensatas, a parte podre da igreja, disseram, dê-nos do seu óleo. O óleo tipifica quem? O Espírito Santo. Dê-nos do seu óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Então não tinham lâmpadas apagadas. Eles tinham óleo, mas não tinham óleo de sobra. Quer ver? Olha o verso 7. Verso 9, desculpa. Então elas responderam, não, pois, não, para que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Agora eu vou te dizer quando é que Jesus volta. Veja bem. Saem em busca de avivamento. Saem em busca do óleo. Porque vocês estão vazios. Quando é que volta o Senhor? Verso 10. E saindo elas para buscar o óleo, chegou o noivo. Então Jesus vai voltar numa época em que a igreja que nunca o buscou vai sair numa busca. Numa época em que todo mundo, gente, chega a hora do avivamento. Chegou a hora, é nessa hora que ele vem. Aqueles que já tinham de sobra o que os outros nunca se preocuparam. É exatamente o versículo 8. Não se preocupem com tempos e datas. Se você tiver o meu Espírito, você está pronto para o que der e vier. O que Jesus está dizendo para os apóstolos é, tenha uma única preocupação na sua vida. Põe Atos 1:8. Enchei-vos do meu Espírito, diz o Senhor. Não é isso que Jesus está falando em Atos 1:8? Que a grande preocupação da igreja é manter o fogo aceso. É manter o seu nível e a comunhão com o Espírito Santo. E esse texto de Mateus deixa claro esse sonho do meu irmão. Você sabe quando a gente fala de sonho, esses chatos que tem na internet, que tem um muçulmano xiita,
tem um crente chato. Eles falam, é por isso que eu não gosto desses pastores que ficam vendo sonho. Irmão, a Bíblia inteira é visão. Vamos rasgar a Bíblia. Apocalipse inteiro é visão. Quase toda a Bíblia é visões. Agora as visões têm que estar alinhadas com a palavra. Veja que o sonho que ele teve tem total conectividade com Mateus 25. Ninguém vai ouvir o grito do Espírito nele se o Espírito está apagado nele. É o Espírito Santo que vai dizer, chegou a hora, o noivo veio, sai-lhe ao encontro. Nós precisamos entender a pessoa do Espírito Santo em nós. E sabe, deixe-me te dizer uma coisa, para concluir aqui. Existe uma crise sobre a questão da pessoa do Espírito Santo, que a maioria da igreja hoje quer o poder do Espírito. Ora, nós já falamos sobre isso, mas o tema não se exaure, ainda ele prossegue. Mas se você quiser o poder do Espírito sem a pessoa do Espírito, você cai no fanatismo. É o que está acontecendo hoje na igreja. O povo rodopiando, o povo fazendo rabo de arraia, helicóptero do avesso, iramalaia, shuricanta, não sei o quê. Só poder, sem nenhuma comunhão. Isso explica porque muitos de vocês, ou até muitos de vocês que me assistem, já foram em retiros e viu jovens caindo na unção, falando em língua, falando isso. No outro dia está na pegação com as menininhas, ou com os menininhos. Veja, há um efeito externo, mas não uma mudança interna. Porque as pessoas querem poder. Elas querem sentir. Elas querem que seja expresso no físico delas. Ao passo que o Espírito Santo é silencioso. O Espírito Santo não é almático. A presença dele é maravilhosa, é silenciosa. É claro, queridos, que nós queremos o poder do Espírito. Quem não quer o poder do Espírito? É óbvio que nós queremos o poder do Espírito. Não há nada de errado você desejar o poder de Deus. Mas isso deve ser feito à luz da Bíblia. Porque nós não podemos esquecer que o doador do poder é aquele que o outorga. É aquele que dá o poder. O doador do poder é a pessoa do poder. É o Espírito Santo. Agora veja bem. Quando nós vemos o Espírito Santo como poder, não como uma pessoa, mas como um poder, uma força, uma eletricidade, uma influência, nós perdemos a verdade. E isso fere o Espírito Santo, isso fere a pessoa do Espírito. Ele tem poder, gente, mas ele não é poder. Ele é uma pessoa. Ele não é uma influência, ele é ele é alguém, ele é uma identidade, não uma entidade. Ele é Deus, ele é divino, ele é Senhor. Nós precisamos entender isso. E por que nós precisamos entender isso, queridos? Porque apesar de todos dizerem que o Espírito Santo é uma pessoa, nós não o tratamos como uma pessoa. Todos vocês aqui vão dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, mas muitos não o tratam como uma pessoa. Você põe uma música no seu carro, você fala sozinho. Você se pega falando Espírito Santo, isso é maravilhoso. Você se pega conversando com o Espírito Santo, porque se tem uma pessoa com você, você vai interagir com ela. Você trata ele, gente, como uma força, apesar de dizer que é uma pessoa. Você trata ele como uma influência, apesar de dizer que ele é uma pessoa. Agora, o que faz uma pessoa? É o corpo. Você precisa entender que na divindade só um tem corpo. Quem é? Jesus. Agora, um cadáver é um corpo. Deixa de ser uma pessoa. É uma pessoa morta. Um animal é um corpo, mas ninguém chama um animal de pessoa.
Agora deixe-me te falar uma coisa. Esses dias eu vi um vídeo no Facebook, que até então fiquei chocado. Um pai que adotou um filho, uma menina. E a menina fez uma arruaça na casa e ele foi abandonar a menina no mato. Vocês chegaram a ver esse vídeo? E ele pegou o brinquedinho de pelúcia da menina e foi para o meio do mato abandonar a menina. Eu falei, gente, que vídeo louco. E ele deixa a menina no meio do mato e vai embora com a menina adotada. Aí mostra o vídeo, a menina correndo atrás do carro. Mas depois, no finalzinho do vídeo, o que está do lado do bonequinho de pelúcia é um cachorro. Para chocar o mundo, abandona seu filho igual você abandona seu cachorro. Eu acho que a ideia é até bonita. Mas você comparar um cachorro a uma pessoa é forçar. Cachorro é um ser vivo igual você, mas não é uma pessoa igual você. Jesus não morreu por um cachorro. Jesus não morreu por um animalzinho, apesar que eu gosto tanto de cachorrinho. Mas tem gente que trata cachorro igual trata uma pessoa. Você entende? Por exemplo, você vê comentários na internet. Prende o totó que eu estou chegando. Quer te falar que quem manda na casa é o totó. Pois bem, essa semana estava no jornal que 3 totó quase mataram uma criança porque estava solto. Então, a ideia que você quer passar é equilibrar a vida humana a qualquer outro animal. Isso, deixe-me te dizer, isso é uma ideologia de ateu, viu? Você é uma pessoa de corpo, alma e espírito, que o Espírito Santo mora em você. Você não é um animal, e toda pessoa que o Espírito Santo está nela não vai judiar de um animalzinho e abandonar ele. Isso é crueldade do mais alto nível. Mas também comparar você por quem Jesus morreu com um animalzinho é demais. Se eu pegar alguém judiando de um bichinho, eu sou doente com cachorro. Se eu pegar você judiando de um bichinho, você vai se ver em apuro comigo. Tem alguém aqui que gosta mais de cachorro que é o tio Juarez ainda. Mas dizer, você também, Fê? Agora pega o seu cachorrinho, põe para dormir com os seus filhos, compra uma cama para ele, depois fala, não, ó, ele tem os mesmos direitos que você, porque ele é um ser vivo. É assim que você faz? Claro que não. A gente vai tratar ele no lugar dele. Como um bichinho, o nome, bichinho de estimação. Sabe o que eu estou dizendo com isso, querido? Que o que faz uma pessoa ser uma pessoa é o corpo? É ser um ser vivo? Não, tem que ser 3 coisas. Primeiro, vontade, intelecto e emoções. Vontade própria, intelecto e emoções. Eu sei que o homem não veio do macaco, mas que ele está virando um, eu tenho certeza. O homem está perdendo isso aqui. Se essas 3 coisas tornam alguém uma pessoa, aquele mencionado na Bíblia, ou o outro, põe por favor, João 14, verso 16, você encontra a palavra outro. A palavra do grego é allos. E allos significa outro da mesma natureza, outro de mim, de dentro de mim. Eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro. A palavra do grego ali é allos. Allos significa a mesma coisa que eu falar, você comeu uma banana, você quer outra banana dessa? É diferente de eu falar, você comeu uma banana, agora você quer uma laranja? O texto allos, ou a palavra allos, quando Jesus fala, eu vou enviar o Espírito Santo, a palavra outro é, eu vou enviar outro de mim, da mesma natureza minha, que sai de mim para você. Aleluia, Espírito Santo. E essa palavra outro indica que ele não é uma força, que ele não é uma influência, ele não é um poder, ele é uma pessoa. É muito importante para você, cristão, para ter uma profunda comunhão com o Espírito Santo, entender que ele é uma pessoa. Mas não só entender, como começar a tratar o Espírito Santo como uma pessoa. Conversar com ele, dialogar com ele, mandar recado para ele, mandar beijinho para ele, comunicar-se com ele, ter ele como uma pessoa frequente na sua vida, no dia a dia. Você conversa com o Espírito Santo assim? Então você não o trata como uma pessoa. Isso é muito importante. Amém?
Por que nós devemos entender a diferença entre uma pessoa, força e poder? Eu vou terminar agora, porque hoje eu tenho realmente que falar algumas coisas importantes no Tadel. Primeiro, vamos lá. Quando nós o consideramos como poder, então nós dizemos, veja bem, quando nós, apesar de falarmos que o Espírito Santo é uma pessoa, nós consideramos ele como um poder, uma força. Mas quando nós consideramos o Espírito Santo como um poder, uma força, uma influência, a gente constantemente vai dizer assim, mas de ti, irmão, eu tenho uma música. Eu não sei se o Jean vai lembrar, que canta assim, ó, mais de ti, quero mais de ti. Lembrou, né? Mais de ti, Senhor, eu quero mais de ti. O Deigma tem uma música, da qual até fiz a participação com ele nessa e em outra música no CD, mais de ti, menos de mim. Nessa música do Deigma, até eu entendo o que ele está dizendo. Quer dizer, menos do meu ego e mais da natureza do Senhor. Essa música dele está certa. No entanto, quando você trata o Espírito Santo como poder, você usa termos, mais de ti, Senhor, mais de ti, não no sentido de mais da sua natureza, como a música do Deigma. E isso está errado. Quando você trata o Espírito Santo como uma pessoa, você vai dizer, Senhor, Senhor, tenha mais de mim. Ele não vem pela metade. Não faz sentido você pedir porção dele. Como a gente às vezes se pega pregando, irmão, porção do Espírito. Nós vivemos constantemente, repetimos isso. Sabe por que nós dissemos essas frases, queridos? É porque nós o consideramos como um poder e uma força mística. A pessoa do Espírito não vem com medidas, o poder vem com medidas. A pessoa vem em toda a sua totalidade. Quem entende o que eu estou dizendo isso? Se nós o vermos como uma pessoa, nós não vamos dizer, mais de ti, Senhor. Nós vamos dizer o quê? Toma mais de mim. Quem entende isso, diga amém. Quando você vê ele como poder, você vai querer usá-lo. Que é o que mais você vê hoje nas igrejas. São gente usando o Espírito Santo. Ele me disse, ele fez, ele não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Um dia eu fui pregar numa igreja, aconteceu tanto milagre. Acho que o Jean era bem novinho. A pastora estava comigo. Que o pastor parou no meio, gente. E saiu no meio da igreja pedindo oferta. Eu falei, pastor, por que o senhor fez isso? Você lembra disso em Brasília? Não, porque essa é a hora que o povo está emotivo. Irmão, eu fiquei numa ira. Ele parou tudo e saiu tirando a oferta e vendendo o livro dele. Irmão, eu queria bater nele. Falou, essa é a hora que o povo está bem aberto. Irmão, isso é usar o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo não é uma pessoa para ele. O Espírito Santo é um poder. O Espírito Santo é uma força mística para ele. E não um poder. Mas quando você o trata como uma pessoa, ele usará você. Não você usará ele. Quando nós o tratamos como pessoa, ele vem e derrama o seu poder. Quando você trata o Espírito Santo como pessoa, você não busca o poder dele. Você encontra ele, você conhece ele e automaticamente ele lhe dá poder. Todos aqueles que têm comunhão com o Espírito Santo serão cheios do seu poder. Serão cheios da sua unção. Do contrário, você vai ter que buscar isso. Diga amém. Aleluia. Diga amém. Eu sinto muito, mas nós temos que mudar a nossa ótica. Nós temos que mudar o nosso jeito de tratar o Espírito Santo. Nós devemos falar, Espírito Santo, eu estou hoje irado. E nós devemos fazer isso diariamente. Espírito Santo, eu estou ferido aqui, o meu coração está arrebentado.
essa conversa constante. Espírito Santo, eu estou na vontade de enfiar a mão na orelha daquela pessoa, Espírito Santo. Espírito Santo, tal pessoa falou isso de mim, me feriu. A Bíblia não diz que Ele é o seu ajudador? Sabe por que você não tem sido ajudado? Porque você não trata Ele como uma pessoa. Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. Espírito Santo, me consola, eu estou perdido. Quando você começar a tratá-lo como alguém, como aquele, como um alus, o outro da parte de Cristo, você vai começar a perceber que a sua vida terá um destino, que você será guiado pelo Espírito Santo. E sabe, querido, você estará pronto para ouvir a voz dele, que esse é o grito: aí vem o noivo. E esse grito está soando no seu coração. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus em si mesmo, aqui dentro, terá o testemunho. Todo cristão cheio do Espírito Santo, ele começa a viver uma sensação de expectativa. Então deixe-me te falar que sensação é essa. Alguma coisa está prestes a acontecer. Apenas eu que tenho essa sensação. Você sabe que sensação de expectativa parece uma festa? Meu Deus, eu estou vivendo como se alguma coisa muito importante estivesse prestes a acontecer. Quem tem essa sensação? Você sabe que sensação é essa? É a voz no seu coração: Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo. A Bíblia diz, é o testemunho no seu coração, dizendo: prepara-te, igreja, santificai-vos para se encontrar com o Senhor teu Deus. A voz do Espírito em você, no seu espírito, ela vai te santificar e te preparar ao dia de Cristo. Se você não estiver completamente cheio, e eu falo cheio de você buscando Ele, e Ele estiver completamente manifestado em você, da sua comunhão com Ele, você não vai ouvir a voz dEle. E sabe por que não vai? Porque Ele se apaga, Ele se silencia. E enquanto a igreja sobe, a galera aqui na terra vai estar fazendo o quê? Buscando o quê? Avivamento. Não foi isso que lemos? Saíram para comprar, veio o noivo. Sabe como que nós devemos viver? Então eu vou te dizer uma coisa: eu não preciso de um novo avivamento. O avivamento de Atos para mim é suficiente. Paulo disse: o que vier depois de nós, depois de mim, não creia, é maldito. Eu não preciso de um novo movimento, eu não preciso de uma nova visão. A visão de Atos para mim é suficiente. A visão apostólica, o derramar do Espírito Santo em Atos foi o suficiente e chegou até nós, e nós vivemos esse mover. E agora o que você tem que fazer? Reative o dom que está em você, comece a ser cheio, reative a sua comunhão. O Espírito Santo está te chamando de volta para a batalha. Então eu digo a você, eu já disse na quarta passada, você é uma pessoa ungida. Venha de volta cheio do Espírito Santo. Para com essa visão de crente que não funciona. Porque o Senhor espera mais de você. Aleluia. Fique em pé no seu lugar.